Sim, Jesus. Nós sempre cantaremos, ó meu Deus, a tua bondade. Nós sempre cantaremos e anunciaremos a tua grandeza, a tua soberania. Nós sempre, Senhor Deus, nos alegraremos com a tua alegria. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, pois tu és soberano. Não há outro que se compare a ti, não há outro semelhante a ti. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa devoção a ti, Jesus. Jesus, tu és digno. Jesus, tu és soberano. Tu és excelso, amável. Obrigado, Jesus. Recebe estas palmas que é para ti, Jesus. É para ti. Em louvor, em adoração, em gratidão. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Shalom, família. Shalom, você também que está nos acompanhando pela internet. Pode se assentar. Estamos felizes com o nosso Deus. Viemos de algumas missões. Mês passado estivemos em Piraju, lá com o pastor Francisco, pastora Francisca, né? Mais conhecido como Cirilo. Chiquinho e Chiquinha. Foi uma bênção. Foi uma bênção demais. Ontem estivemos, e depois na sequência nós estivemos no Rio de Janeiro, com um jantar de casais. Foi extraordinário também o que Deus fez lá. E ontem estivemos num treinamento também de intercessão, aqui na zona oeste da capital. Uma obra também extraordinária, uma igreja posicionada no pé da comunidade e fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Meu irmão, o Senhor separou para si aqueles que não se dobraram diante dos ídolos. Existe uns 7.000 aí que o Senhor reservou. E eles estão incendiados, eles estão queimando. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Dadas as devidas saudações, vamos à palavra do Senhor. Se eu pudesse intitular essa palavra de hoje, eu fiquei na dúvida, mas eu a chamaria de Deus faz aliança conosco. Né? Porque Deus também ele é autoridade e governo. Ele reina. Amém ou não? Amém. Salmo 97, de 1 a 3, diz assim, ainda não é o texto da mensagem, é só uma introdução, mas diz assim o texto: o Senhor reina. Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3. O Senhor reina. De novo. O Senhor reina. Profetiza. E Ele reina. O governo está sobre Ele e Ele não abre mão desse governo. Não apenas não abre mão, mas Ele também não será deposto. O reino do Senhor é eterno, ninguém irá derrubá-lo. Podem tentar, mas não vão conseguir. Ele é soberano. E por isso, exulte, alegre-se as regiões da terra, as regiões costeiras mais distantes, alegrem-se, porque o Senhor, Ele reina. Verso 2 diz assim: nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele, e devora os adversários ao redor. O nosso Deus é um fogo consumidor. E onde Ele chega, o fogo que está adiante dele, então pensa
Deus está numa posição e o fogo dele está adiante dele. A santidade de Deus, ela está a alguns passos, a uma distância além dele. Emana dele, mas esta santidade chega a nós antes mesmo que ele chegue. Então, o salmista ele compara, dizendo: um fogo adiante dele, um fogo que está além dele, depois dele ou antes dele, devora os seus adversários. O fogo do Senhor devora o pecado. Você não entendeu o que eu disse? O fogo de Deus devora o pecado. E às vezes a gente fica assim, algumas situações, eu tô me sentindo tão mal, estou passando estou me sentindo estranho. Não tem problema não. O que está acontecendo é que o fogo de Deus está devorando o que é pecado em você. Está devorando. Não vai destruir você, mas vai destruir o pecado que te cerca. Os profetas da casa já entenderam para que caminho nós vamos aqui. Eu não sei como é que isso aqui vai terminar. Se você marcou algum compromisso para depois da ceia, já manda uma mensagem avisando. Deus faz uma aliança com todos os seres viventes, os seres da terra. Em Gênesis 9, verso 9 a 13, diz assim, ou melhor, verso 9, 13 e 14. Gênesis 9, verso 9. E eu, eis que estabeleço uma aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. O meu arco, verso 13, tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Verso 14. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Aqui, só para contextualizar, Deus está falando com Noé, depois do processo do dilúvio, quando o Senhor invadiu a terra com água, e agora ele faz uma aliança. Deus toma a iniciativa de fazer uma aliança com a humanidade. A humanidade não pediu essa aliança, a humanidade não pediu esse compromisso. Deus toma uma iniciativa, ele diz: eu estabeleço uma aliança com você, eu estabeleço uma aliança contigo e com a sua descendência. Declare: Deus estabelece uma aliança comigo e com a minha descendência. Simples assim. Ele toma essa iniciativa, ele é soberano. Então todos nós sabemos que quando forma-se nuvens sobre o céu, e às vezes até sem nuvens que a gente possa ver, aparece um arco colorido. É o arco da aliança de Deus. Não é o arco que querem sequestrar. Não é para defender uma ideologia, não é para defender o pecado, não é para defender alguma coisa contrária e àquilo que Deus abomina. Não, este arco foi Deus quem estabeleceu e dele ninguém rouba. Ele é soberano. E Deus regulamenta a aliança com a humanidade. Gênesis 15, pode abrir. Gênesis capítulo 15, verso 6. Nós vemos o Senhor reafirmando a sua
aliança, o seu compromisso, e ele vai mais a fundo, ele vai mais no detalhe, e ele assume um compromisso com Abrão, dizendo: Abrão, diz o texto, Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Verso 7, disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei da terra de Ur dos caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Então veja só, Abrão, ele não era crente de berço. Abrão, ele não era um sujeito cheio do Espírito Santo, cheio do temor do Senhor desde cedo, não. Abrão, ele cresceu numa terra pagã, cresceu numa atmosfera pagã, cresceu numa atmosfera idólatra, feiticeira, ele cresceu numa atmosfera sem conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro, nenhum. Abrão, ele cresceu em meio a um ensinamento sobre sacrifícios pagãos, entregas, compromissos, mas não ao Deus verdadeiro. Eram entregas e compromissos a demônios, a deuses estranhos, a deuses feitos por mãos de homens. E Deus se revela a Abrão. O Eterno se revela a Abrão. E além de se revelar a ele, lhe faz uma promessa: olha, você vai sair da terra dos seus pais, vai sair da terra onde você está, e você irá para uma terra onde eu vou lhe dar como herança. Não, o Abrão, ele não ia invadir uma terra de ninguém. O Abrão não ia tomar a terra de alguém que já tinha dono. Não. O dono desta terra estava garantindo a Abrão: a terra é minha e eu dou a você. E eu garanto esta terra como herança. E aqui a gente tem um segredo. Ele não está dizendo: eu lhe garanto esta terra como uma propriedade. Eu lhe garanto esta terra como herança. E herança, quem recebe não é comprador. Quem recebe uma herança é filho. Então Deus não está fazendo uma negociação. Deus está assumindo e declarando: Abrão, eu sou pai para você. E eu estou tirando você de uma filiação pagã, de uma filiação do engano, e eu estou trazendo você para uma filiação eterna, bendita e verdadeira. Deus está fazendo essa transição com Abrão. E em tudo isso, Abrão foi acreditando: ok, eu creio, não estou entendendo nada, mas eu creio. Quantas vezes, né, a gente ouve um monte de coisa Deus falando, e a gente não, meu Senhor, eu não sei como é que, não entendo isso, mas eu creio. Você crê? Nós cremos, por fé. Verso 8, perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, entenda, a conversa de Abrão, ele o chama de soberano. Então ele ele não apenas chama de Senhor, mas chama de soberano Senhor. Aquele que está acima de qualquer outro que se ache Senhor. Ele estabelece o lugar exato, o lugar apropriado de Deus nele mesmo. Deus, em mim, tu és soberano. Se tu és soberano em mim, então a ti eu obedeço. Abraão creu. Creu ou não creu? Sim. Mas ele ficou na dúvida. Como posso saber que tomarei posse dessa terra? Está escrito aqui. Ele acreditou naquilo que Deus disse. Ele reconheceu a soberania de Deus.
Mas ele precisava de garantia. E até aquele momento, a única coisa que ele estava ouvindo era uma voz na sua cabeça. E só ele ouvia. Mas ele precisava de uma... Porque ele precisava saber que ele não era doido. Já pensou? Chega alguém no consultório, eu estou ouvindo uma voz. E ela está me dizendo que essa terra será minha. O que o analista vai dizer? O que você acha? O Abrão precisava de uma certeza de que aquilo não era coisa da cabeça dele. Ele reconhecia, ao mesmo tempo que ele reconhecia a soberania de Deus, ele também reconhecia a sua própria limitação. Eu preciso saber. A minha carne precisa saber. A minha alma precisa saber. As minhas emoções precisam reconhecer que tu és soberano. Não tem problema não. Faz o seguinte, Abrão. Verso 9. Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Verso 10. Abrão trouxe todos esses animais. E aqui vem uma coisa muito interessante. Cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Agora veja só, que história é essa? De onde saiu essa ideia de Abrão? O contexto era, eu lhe darei uma terra. E ele precisava de uma garantia de que isso ia acontecer. Então nós precisamos recorrer ao contexto histórico arqueológico do que está acontecendo aqui. No direito, nas leis do direito, na antiga Mesopotâmia, os códigos jurídicos da época diziam que 2 reis ou 2 líderes realizavam um acordo, eles chegavam num acordo da seguinte maneira. Hoje em dia, quando a gente chega num acordo, esse acordo é redigido num papel, ambas as partes assinam concordando com o conteúdo, amém? Quem já fez contrato de aluguel, já assinou aluguel, compra e venda, por aí afora, está lá o contrato de trabalho, você sabe, existe a parte que está cedendo e a parte que está recebendo, tudo bem? Sim. Ambos concordaram com as cláusulas escritas ali. Naquela época não havia esse tipo de formato de contrato. Como que era feito? Pegava-se um animal, cortava-se ao meio, deixando as partes separadas uma de frente da outra. Isso está escrito em pedras, ok? Tábuas jurídicas da época. Os 2 reis passavam andando no meio entre as 2 carcaças, cada um levando uma tocha acesa. Ao se encontrarem no meio, trocavam as tochas e declaravam: fiz um acordo com você, se eu não cumprir a minha parte do pacto, que eu seja esquartejado como esse animal. Tudo bem? Era um acordo simples, leve, básico, suave, tranquilo. Meu irmão, glória a Deus pela evolução da humanidade. Não ia sobrar cachorro nem gato. Mas olha só como a coisa funcionava, gente. E aí, o Abrão já sabia como a coisa funcionava na época. Então, ele reconhece o que Deus está dizendo. Ah, já sei do que ele está falando. Tudo bem. Ele me mandou trazer os animais, eu vou preparar esses animais.
Cortou os animais ao meio, deixou as carcaças uma frente à outra, o sangue escorrendo no chão, só não os pombinhos, as aves. As aves ele deixou lá, mas as aves ele não cortou. Existe um porquê, daqui a pouco a gente vai ver isso. Foi isso que Deus fez, mas com uma diferença. Só o fogo de Deus que passou entre os animais. Vamos lá? Verso 11. Verso 10. Abrão trouxe os animais, cortou-os no meio e colocou cada metade uma frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Verso 11. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, ou seja, sobre as carcaças dos animais, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado por um profundo sono, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Verso 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. O fogo de Deus, acompanhando o ritual que os reis já faziam na época, ele passa pelo meio das carcaças. Mas o interessante é que só o fogo de Deus que passou. Abraão não apresentou a tocha dele. E por que isso? Porque não era Abraão que estava fazendo um acordo com Deus, era Deus que estava fazendo uma aliança com você. Deus, ele sabia que nós não poderíamos corresponder a essa aliança, a esse contrato, aos termos desse acordo. Mas mesmo assim, ele decidiu: eu quero estabelecer essa aliança. E eu dou as garantias dessa aliança. Eu dou as garantias de que o que eu vou prometer vai ser cumprido. Deus cumpriu a promessa dele? Sim ou não? Sim. A terra prometida foi entregue. O povo tomou posse da terra. Agora, por que os animais? E aqueles animais? A novilha, a cabra e o carneiro cortados ao meio, o que significa? A novilha está ligada à remissão de pecados não intencionais, principalmente daqueles que comandam, que lideram. Levítico, isso está ligado a Levítico 4, versos 1 a 12. Não vamos ler, mas está lá descrito. Isto aponta para os pecados da liderança. Nas melhores intenções de obedecer e se sujeitar, pode ter causado dor a alguém. A gente não sabe tudo. A gente não sabe fazer tudo. E às vezes a gente querendo corresponder na melhor das intenções, a gente acaba machucando alguém. E é por isso que a palavra do Senhor está escrito: irmãos, perdoem-se uns aos outros. Perdão está ligado à ofensa. Perdão é inerente à ofensa. Não dá para perdoar alguém se este alguém ainda não te ofendeu. Amém ou não? Amém. Glória a Deus, está diminuindo, por quê? A novilha também está conectada a este tipo de remissão. Porque às vezes o resultado pode não ter sido muito bom para alguém. E alguém se chateou. Não, eu não concordo. E aí começa a murmuração. Lembra da história de Coré? Lembra da história de Acã? Ah, não concordo. Ah, não. Lembra da Miriam? Vai lembrando aí. Vai lembrando.
Mas se você lembrar de alguém, especificamente, lembra também. Mas lembre que o fogo passou. O fogo passou para queimar. O fogo passou para consumir, para devorar. Esse fermento tem que ser eliminado. Porque também tem aqueles que pecam por orgulho, por soberba e por vaidade. Tem aqueles que lideram na casa do orgulho, na casa da soberba, na casa da vaidade. E não para promover o reino, mas para se autopromover. E isso gera dor, isso vai gerando feridas. Mas lembre-se, existe um fogo consumidor. E ele vai passar. E ele passa. E quando ele passa, ele consome. A cabra, segundo animal, está ligada à remissão de pecados não intencionais do povo. Levítico, verso 4, agora dos versos, capítulo 4, versos 13 a 35. Isso aponta para os pecados do rebanho, pecados do povo de Deus, por falta de entendimento e conhecimento da palavra. Ele resiste em obedecer o Senhor e não se sujeita às autoridades do Senhor. Então não precisa reclamar. Puxa, mas de novo, irmãozinho, chegando atrasado? Puxa, mas de novo, irmãozinho, faltando? Puxa, mas de novo, irmãozinho? Não precisa murmurar. Saiba, Deus passará como um fogo. Deus vai passar como um fogo, meu irmão. Ele vai purificar. Todos nós seremos passados por esse fogo. Não tem como escapar. O carneiro, ele está ligado a sacrifício de adoração. Uma entrega total. Um desligamento das vontades adâmicas. Um desligamento de Adão. Não vivo mais movido pela minha carne, nem movido pelo mundo, pelo sistema desse mundo, mas eu vivo segundo o coração de Deus. Eu correspondo à vontade de Deus. Isso aponta para o sacrifício de louvor. Êxodo 35 e 39 vai falar sobre isso. E Levítico 8. Isso aponta para sacrifícios de louvor, de adoração, de gratidão, a manifestação do amor de Deus, o desapego das coisas deste mundo, a ordem correta das prioridades, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso fala de uma mudança de caráter, isso fala de um aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós. O fogo vai passar. E vai queimar. Vai devorar. E vai purificar. Esses três tipos de sacrifícios, eles estão ligados à expiação de pecados ou à adoração. Agora, a rolinha e o pombinho, que é o quarto tipo de animal que Deus pede, eles não foram cortados ao meio, porque eles apontam para Cristo. De alguma maneira eles apontam para Cristo. E veja só, todo primogênito pertence ao Senhor, e isso está estabelecido na palavra do Senhor. Santifica-me todo primogênito, o que abrir a madre entre os filhos de Israel, de todos os animais, porque meu ele é. Números, versículo 2, o capítulo esqueci de colocar. A rolinha e o pombinho estão ligados a holocausto e propiciação, ou seja, o favor de Deus, pelo pecado praticado, pelo pecado da humanidade, pelo pecado original. A purificação do Senhor. Levítico 12,
versos 6 e 8. Aqui Deus estabelece. Verso 6 do Levítico 12. E quando forem cumpridos os dias da purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote. Verso 8. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para o holocausto e outra para a propiciação do pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Deus, Ele escolhe todo primogênito para Ele, seja de animais, seja dos seres humanos. E para os seres humanos, não acontecer com os seres humanos o que acontecia com os animais, todo primeiro animal que abriu a madre da fêmea era entregue ao Senhor, ele não queria receber as crianças, o primeiro de uma mãe, como sacrifício. Não era isso. Ele queria para ele. Esse daí é meu. Esse daí vai carregar a minha lei. Esse daí vai carregar a minha revelação. Esse daí vai dar continuidade ao conhecimento meu, ao conhecimento de mim. Quando seus pais passarem, ele assumirá a posição de dar continuidade ao ensino da minha lei. Tudo bem? Então houve a substituição. Não mata o seu filho não, nem sua filha. Traga um novilho, ou um pombo, ou uma rolinha. No lugar deles, esses animais serão sacrificados. E isso confirma, eles me pertencem. Tudo bem? Em Lucas capítulo 2, verso 39. Olha o que acontece. Jesus já tinha nascido. Passaram-se os dias da purificação da mãe. Maria teve que ficar lá no resguardo dela. No 8º dia, ela comparece ao templo. E quando acabaram de cumprir tudo que segundo a lei do Senhor, que lei é essa? A lei da substituição. Levando os 2 pombinhos lá no templo, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. Eles fizeram um sacrifício. Entregaram lá 2 pombinhos. E foi quando Simeão, lembra do Simeão? Cumpriu-se a palavra do Senhor que veio sobre ele. Você não partirá enquanto seus olhos não virem o Messias. E naquele dia ele viu, naquele dia se cumpriu a promessa. Mas veja, aquelas pombinhas, aquelas aves lá, na experiência de Abrão, aponta para Cristo. Aquelas pombinhas não foram sacrificadas por Abrão, mas ele se tornou o próprio sacrifício. Nele não havia pecado para ser redimido, mas ele carregou sobre si o meu e o seu pecado. O poder da substituição. Em Hebreus 8, de 10 a 13, está escrito, Hebreus 8, 10 a 13, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Verso 11, ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo, conheça o Senhor. Sabe por quê? Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Verso 13, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira,
E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Aquela aliança feita com Abrão estava a ponto de desaparecer, porque a humanidade estava a ponto de se esquecer completamente do Senhor e de sua promessa. Mas aí vem Jesus, e Ele prepara uma mesa para nós. Vem Jesus e Ele prepara uma mesa. Vem Jesus e prepara o renovo da aliança. Aquela mesma aliança que Deus tinha feito com Noé. Aquela mesma aliança que Deus havia feito com Abrão. Então Jesus vem e Ele renova essa aliança. E sabe, a palavra aliança escrita em Hebreus 8:13, chamando nova esta aliança, esta palavra aliança escrita no grego, ela significa, é um acordo, é um contrato, é um pacto. E tem mais, é uma disposição preparada unilateralmente, ou de tal forma que a outra parte podia aceitar ou rejeitar, mas não alterar. Quer dizer o seguinte: a aliança que Jesus traz, ela pode ser aceita ou rejeitada, modificada jamais. Não adianta tentar mudar a palavra de Deus. Não adianta tentar fazer com que Deus aceite tudo. Ele não vai aceitar tudo. O pecado para Deus ainda continua sendo pecado. Ele continua soberano. O que Ele disse que é abominável continua sendo abominável. A santidade dele continua em evidência, continua ativa, operante. O fogo dele continua devorando. Ele não relaxou. Ele não relaxou na sua lei. Agora existe Deus agora ele é super graça. Ele é hiper graça. É nada. Ele é soberano. E a aliança dele é incondicional. O amor dele é incondicional. Ele ama de forma incondicional. Mas a justiça dele continua ativa. Ele nos ama em justiça e Ele é justo em amor. Portanto, se apareceu alguém tentando vender uma ideia, que já apareceu, está aí. Estão estabelecendo apóstolos que não são, estão por aí. Estão trazendo o evangelho diferente, está sendo trazido o evangelho diferente. Está sendo trazido uma graça diferente, um favor diferente. Mas este favor não é a propiciação. Este favor não vem a tocha, ela não sela esse acordo, ela devora esse acordo. Ela devora, ela acaba com ela. Hoje estamos diante de uma mesa que ela simboliza. Ela traz à memória o sacrifício do Cordeiro Pascal. Mas também está nos fazendo conhecer o peso dessa aliança. O cálice e o pão não nos remete apenas à memória do sacrifício de Jesus, mas também nos traz à tona, nos traz a memória, nos faz enxergar o peso desse compromisso que Deus
assumiu primeiramente. E como ele assumiu, ele tomou a iniciativa, e ele não nos perguntou, não perguntou nem para você nem para mim, se a gente concordava ou não. Os termos são dele. E cabe a nós apenas aceitar. Simples assim. Eis que eu coloco diante de vocês 2 caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Se escolher o caminho da vida, vivereis. Você viverá. Simples assim. Quem somos nós nessa mesa? E o que temos a oferecer ao Eterno que Ele já não tenha? Você tem alguma coisa para oferecer para Deus que Ele já não tenha? Que amor é esse? Que amor é esse? E sabe o que acontece? Às vezes a gente se sabota. A gente se sabota. A gente se trava, a gente se tranca. Porque Deus, Ele nos oferece tudo. Mas a gente, mas sabe o que é? Acho que eu não vou conseguir. Mas Deus, isso eu acho que isso não é para mim. Mas isso não, eu não concordo com isso, Deus, isso é demais para mim. Mas a questão é, Ele já sabia que nós não corresponderíamos a Ele. Ele já sabia. E mesmo assim, Ele não abriu mão de você e nem de mim. Mas Ele nos conquista com laços de amor. Ele já sabia que a gente não ia entender nada. Ele já sabia que a gente não teria nada a dar em troca. Mesmo assim, Ele firmou esse acordo, Ele estabeleceu essa aliança, Ele deu garantias dessa aliança. E em Lucas 22, verso 19, Jesus, Ele apresenta essa aliança. Ele apresenta, a tocha passa de novo. A tocha se apresenta outra vez. Ei, eu sou a luz do mundo. E luz, por definição, ela é energia. Energia elétrica, por definição, ela é quente. Ela queima. Ei, eu sou o fogo deste mundo. Ei, eu sou o fogo deste mundo. E eu passo pelo meio de vocês. Eu queimo, eu devoro as suas imperfeições, os seus pecados. Eu devoro o seu paganismo. E eu santifico você. Eu preparo você para mim. Verso 19, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Ei, todos os sacrifícios, todos os animais que vocês tentarem cortar pelo meio, apresentar a carcaça, não vai resolver. Eu sou o Cordeiro que resolve. Apenas creia em mim. Da mesma forma, depois da ceia, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Oh meu Deus! Depois do derramamento do sangue de Cristo, o Cordeiro, fomos selados pelo fogo. Isso fala de um batismo de fogo. Isso fala de sermos marcados pelo fogo, sermos purificados pelo fogo. O fogo, ele vai destruir
o que não é santo em nós e vai nos incendiar como tochas vivas, para sermos luz no mundo e sal da terra. Oh meu Deus, fomos apresentados ao batismo das águas do arrependimento. Em algum momento você lembra do seu batismo nas águas? Quem lembra? Foi maravilhoso? A água ferveu ali? Ferveu nada, estava gelada, né? Oh meu Deus. Deus abençoe os pastores que escolhem a época do inverno para fazer batismo. Mas o fato é que, em sequência, vem um batismo que João não podia fazer. Vem um batismo que o pastor não pode fazer. Vem um batismo que o irmãozinho não pode fazer. Ninguém vai poder fazer por você. Vem um batismo que vem diretamente do próprio Senhor. Vem um batismo do fogo. E este fogo é um fogo purificador. É um fogo de refino. E é um fogo que arde. É um fogo que às vezes faz doer. Senhor, a porta fechou por quê? Senhor, e agora como é que eu vou fazer? O dinheiro não vai dar. Senhor, a enfermidade está forte. Senhor, não estão me respondendo. Senhor, eu não estou tendo a resposta que eu preciso. É o fogo purificador. É o fogo que está purificando o caráter. Porque às vezes, na hora do aperto, vem a vontade de mentir. Na hora do aperto, vem a vontade de fugir. Na hora do aperto, vem a vontade de esquecer, de xingar. Na hora do aperto, vem a vontade de abandonar. Mas o fogo purificador vai fazer você ficar na posição que o Senhor te chamou. Não desista. Não pare. Creia. Não desista. Não pare. Não pare de adorar. E a gente vai lembrando dos generais que o Senhor já levou, né? Não desista, não pare de crer. Oh meu Deus. Seja marcado pelo fogo. O mundo está em chamas. Você está entendendo isso? Você percebeu que o mundo está em chamas nos últimos dias? Essas não são as chamas do Senhor. Essas são as chamas da destruição. Essa é a chama da loucura. Nero, ele queria dar um jeito, pôs fogo em Roma e culpou os cristãos. O maluco dessa época, o doido dessa época, está fazendo o que está fazendo. Mas nós não vamos para as arenas. Os leões não vão nos devorar. Nós não seremos queimados. Nós não seremos incendiados como lâmpadas nas arenas de Roma. Mas um fogo consumidor, um fogo purificador vai arder. O Senhor está prestes a abrir mananciais, torrentes, porque Ele é o manancial, Ele é a fonte de águas vivas. Jeremias 13:2, o meu povo procurou cisternas rotas, cisternas furadas, para usarem, para beberem de águas que não servem, mas eu sou a fonte de águas vivas, manancial de águas vivas. O que está acontecendo é o prenúncio, está para chegar um avivamento. E esse fogo que está queimando por aí,
não vai se comparar, não poderá se comparar com o fogo da glória de Deus. Quem é que vai arder no meio desse fogo estranho? O fogo puro do Senhor. Aquele que é fogo puro. Os incendiados pela glória. Ouvimos o testemunho de um jovem, mais ou menos, acho que não tem 16 anos. O pastor dele não pode entrar no meio da comunidade, mas ele pode, porque ele mora lá. Sabe o que ele faz? Olha o jeito dele evangelizar a garotada. Ele chega lá no meio da roda da garotada, no campinho, não sei onde. Ei, bora. Leva todo mundo para o culto, sem abrir a boca. O que é que ele tem? O que ele está sendo movido pelo quê? Ele é apenas uma lenha sendo incendiada. Sabe que não tem mais gastura. Ele não está naquela gastura. Eu falo tanto, evangelizo tanto, eu prego tanto, mas parece que nem orando o povo vai para a igreja. Meu irmão, quando o fogo vem, você só faz assim, ó. Bora. Bora. E o povo vai. Porque é a tocha do Senhor passando. São sementes, ó. Pega a sua parte aí. Em Colossenses 1,15. O qual a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tem a preeminência. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Permaneçam firmes na fé e não se afastem. Como é que ele falou? Não se afastem da esperança do Evangelho. A equipe pode vir. Não se afaste, mas permaneça. O fogo está passando. Carcaças estão sendo queimadas, de todo tipo, de toda sorte, de toda natureza. O fogo está passando. O fogo que vai passar vai queimar que tipo de carcaça em você e em mim? É disso que se trata. Que nessa noite, ao sujeitarmos a aliança que Deus fez, renovada em Cristo Jesus, possamos voltar a crer, para estarmos alicerçados em fé, alicerçados e firmes na fé. É o que nos resta.
Não temos outra opção, meu irmão. Não temos outra escolha, a não ser sermos queimados pelo fogo. E não tem para onde escapar, não tem para onde fugir. O fogo vai te alcançar. O fogo vai passar por você. De repente você já está passando por esse fogo. De repente você já está sentindo as dores desse fogo. De repente esse fogo já está trazendo dores sobre ti. De repente você não está se reconhecendo mais. Eu orava tanto, eu lia tanto, eu era tão íntimo, eu estava tão disposto, eu não via a hora de estar em comunhão. Mas parece que densas trevas chegaram. Parece que alguma coisa ficou diferente. Mas eu fiz tudo o que Deus mandou. Eu fiz do jeito que Deus disse. Mas parece que eu estou triste. Densas trevas. Estou cansado. Um cansaço. Falta de forças. Falta de energia. A falta da visão. Não consigo ver o que é que vai acontecer. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Parece que Deus se calou. Parece que eu não entendo o que está acontecendo. Parece que a única coisa que nos resta é afastar as aves de rapina. As feras do deserto querem devorar. As aves de rapina querem levar a palavra profética, querem levar a promessa do Senhor, querem levar aquilo que o Senhor estabeleceu como aliança. Mas às vezes isso cansa. Parece que toda hora eu tenho que falar a mesma coisa. Toda hora eu tenho que orar a mesma coisa. Toda hora eu tenho que fazer a mesma coisa. Somos revestidos da autoridade que Jesus nos deu. Eis aí eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e ainda se beberem alguma coisa mortífera, não sofrerão dano algum. Eis aí eu vos dou autoridade. E Abraão, com o seu cajado, com a sua vara na mão, afugentava. Vara, cajado, símbolo, sinal de autoridade. E a autoridade que ele usava naquele momento era apenas para afastar as aves de rapina. Não vai conseguir, não vai dar certo. Você está doido, você está louco. Você vai morrer, você não vai sarar, você não vai curar. Você não vai crescer, você não vai desenvolver, você não vai prosperar, você não vai casar, você não vai ter filho, você não vai viver mais, muito mais, seus dias estão terminando. As aves de rapina, fazendo o barulho que não é do Senhor. Eis aí eu vos dou a autoridade. Eis aí eu vos dou a autoridade. Existe uma aliança de autoridade sobre ti. Existe uma aliança, um compromisso de autoridade do Senhor sobre ti. E as promessas do Senhor, elas vão se cumprir, sim, porque Ele é Deus soberano. Acontece que por causa da pressão, muitos deixam o seu cajado, deixam os seus escudos, muitos deixam a sua posição, mas aí vem o fogo consumidor, e ele vem para devorar,
e purificar. Seja purificado no Senhor nessa noite, porque mesmo aí onde você está, você que está aí pela internet também, o fogo do Senhor está passando agora, aí onde você está, porque é do agrado do Pai que Ele te conheça e que você tenha essa experiência de vida eterna com Ele. Apresente-se ao Senhor agora, aonde você está aí, porque Ele está passando aqui. Ele é fogo consumidor.